O homem que come deste pão, ele nunca morrerá. Isto é correto? Sim, Senhor. Ele tem vida eterna se ele comer isto. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Agora vejam, estas pessoas chegaram tão perto, vem? Se você observe em Hebreus 6, não voltando àquilo, mas em Hebreus 6, essas pessoas foram participantes, chegaram tão perto e provaram do dom celestial. Elas se assentaram ao redor, elas viram curas serem feitas, elas viram pessoas no poder de Deus, elas viram vidas serem mudadas, mas elas não quiseram colocar a mão naquilo. Não, Senhor, não, Senhor. E provaram do poder do mundo vindouro. E se elas tentarem se renovar outra vez no arrependimento, vendo que elas crucificaram novamente o Filho de Deus, e vituperaram o sangue do pacto, por intermédio do qual eles foram santificados com... Eu pertenço a uma igreja que crê em santificação. Isto é bom, até onde possa ir, mas não vai muito longe. Vem, sim, Senhor. O deserto os santificou. Sim, de fato. Eles tinham a serpente de bronze, o altar de bronze e tudo lá fora. Santificação. Mas eles entraram na Palestina para descansar. Não, veja em Hebreus 4. Não disse ele outro descanso? Deus criou o sétimo dia e lhes deu descanso no sétimo dia. Em outro lugar ele falou do dia do descanso. E hoje em Davi. Então ele lhes deu outro descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entre neste descanso, pois nós que temos entrado neste descanso, temos cessado nossos trabalhos como Deus fez com ele no sábado. Certamente, aí está o seu sábado, descanso, aí está o seu verdadeiro descanso, nesta terra prometida. O Espírito Santo é uma promessa do povo. E por que querem eles educarem pregadores em escolas, os quais deixaram que elas usem shorts e cortem os seus cabelos e usem batom, e homens que jogam, bebem cerveja e contam piadas e seguem em frente com o comportamento duvidoso assim, e chamam a si mesmo de membros de igreja? Por que eles tomarão algo assim e recusarão a liderança do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de 2 gumes, que te corta além dos ossos e até mesmo discerne os pensamentos do coração, sim, mesmo os pensamentos da mente. E se amamos o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em nós. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, pois estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontrarão. Muitos virão a mim naquele dia, e se assentarão no reino, disse Jesus, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino serão lançados fora, e dirão: Senhor, não fizemos nós isto em teu nome? Nós não pregamos? Não éramos nós o doutor fulano e o reverendo ciclano? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, são estes que entrarão. Aí está você, entrando nesta terra prometida.
como entramos nela? Nós somos predestinados a ela, a igreja, através da presciência de Deus. Tem sido predestinado a quê? A sua honra, por sua graça, para a glória e adoração e glória de Deus. Papai, assentado lá atrás, no princípio, existente de si mesmo, nada ao seu redor, queria algo que adorasse. Então ele preordenou e predestinou uma igreja, e antes da fundação do mundo, e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, quando eles mataram antes da fundação do mundo, para que eles pudessem aparecer para a sua glória, para os seus louvores no fim do tempo, quando eles reunirão todas as coisas naquele único homem, Cristo Jesus. Oh, glória! É isto é simplesmente, isto está bem aí, meu irmão, irmã. Não se mova, você nunca disso. Deus, através da eleição de sua graça, te chamou. Deus, através da eleição de sua graça, te santificou. Deus, através da eleição de sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nesta terra de descanso. Aqueles que têm entrado nesse descanso não têm se desviado. Eles cessaram suas obras como Deus fez com as suas. Eles têm alegria indescritível e cheios de glória. A árvore da vida está florescendo neles. Eles têm longanimidade, amabilidade, bondade, fé produzida por paciência, fé, mansidão, benignidade e tudo mais. A árvore da vida está florescendo neles, porque sua esperança está ancorada em Cristo Jesus, a testemunha do Espírito Santo, testificando com sinais e maravilhas, seguindo os crentes. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Enquanto eles vão, eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam em línguas, eles têm visões, eles andam com Deus e falam com Deus, e nenhum demônio pode movê-los. Eles estão firmes, olhando para a vida eterna, esquecendo aquelas coisas do passado. Eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você, aí está você. Esta é a igreja. Como eles chegaram lá? Você não pode dizer: bem, Senhor, tu sabes, um dia eu comecei a fumar charutos e eu caí, então eu pensei que não. Predestinação. Ele nos chamou, e quando nós o seguimos, é quando dizemos: Deus, estávamos perdidos e aniquilados. Nós nem mesmo tínhamos uma mente para salvar a nós mesmos. Nós éramos a natureza, o porco. Para começar, nós éramos porcos. Você vai até um chiqueiro e olha para aquela velha porca e diz: agora veja aqui, sua moça velha, eu quero lhe dizer uma coisa. É errado você comer lama. E ela diria: oink, oink, vem. Agora, isto é exatamente o quanto você tem de salvação de si mesmo. Isto é correto. Você diz: senhorita, vocês não deviam usar roupas desta maneira, você deveria se vestir puramente, você deveria fazer isto, você não deveria você não deveria ter estas festinhas de cartas, de baralho, você não deveria fumar cigarros, você não deveria fazer isto, Senhor, você não deveria carregar aquilo. E ele diz: oink, oink, eu pertenço ao oink, oink, oink. E isto é mais ou menos o que eles sabem. Bem, eu te deixaria saber que sou simplesmente tão bom quanto é você. Oink, oink, vem.
Eles rejeitaram a liderança do Espírito Santo, pois a Bíblia diz que se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. O que lhes faz serem peculiares? Vocês são uma nação santa. O que têm vocês feito? Entrado naquela terra. Vocês já estão em outra terra. Como vocês chegaram até lá? Esta é a terra prometida. Que tipo de promessa? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne.